Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre veias de membro superior e inferior, uma continuação aí de uma sequência de 3 videoaulas sobre veias do corpo humano. Então a primeira aula ali foi sobre veias da cabeça e do pescoço, essa segunda aula é sobre veias de membro superior e inferior, e uma terceira aula será sobre veias do tórax, principalmente aí sobre o sistema ásicos, né, de drenagem hein, do tórax. Então, nesta aula de veias de membro superior e inferior, eu vou trabalhar com vocês as veias superficiais e profundas, tanto de membro superior quanto inferior, e trabalhar também aí como que essas veias se unem, né, acabam aí se juntando com outras veias, formando novas veias, e também vamos trabalhar sobre as veias tributárias, que são aquelas veias que somente terminam numa determinada veia, né, desembocando o seu sangue ali, tá certo? E obviamente também vamos trabalhar aí a parte do território de drenagem das veias aí, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Espero que vocês gostem dessa videoaula e que vocês entendam, né, e aprendam bem aí sobre essas veias desta videoaula. Então, começando, pessoal, vamos iniciar aqui com as veias de membro superior. O que acontece? Quando nós trabalhamos, né, eu tenho uma videoaula lá no meu canal do YouTube, na playlist de sistema circulatório, onde eu trabalho sobre o sistema arterial. E quando nós estudamos o sistema arterial, nós só estudamos as artérias profundas. Por quê? Porque as artérias não apresentam artérias superficiais, como no caso as veias apresentam, né? Tanto em membro superior quanto em membro inferior. Nas veias, nós temos tanto as veias superficiais, e depois elas vão se interiorizar, né? Se tornando aí, desembocando ou juntando-se com outra para formar uma nova veia, mas aí já mais interno, né? Então, começando com as veias superficiais de membro inferior, nós vemos que no dorso da mão, né, tanto no dorso da mão quanto na palma da mão, nós vamos ter o arco venoso, tanto o palmar, né, quanto o dorsal, tá certo? E desses arcos aqui, pessoal, vai se originar, então, algumas veias superficiais. A nível de antebraço, nós vamos ter aqui a veia, nós vamos ter algumas veias perfurantes, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a basílica do antebraço, a cefálica do antebraço e a intermédia do antebraço, tá? Aqui numa vista anterior e nessa imagem da esquerda numa vista posterior, né? Olha aqui, ó, veia cefálica, né, do antebraço com a sua veia cefálica acessória, e aqui a veia basílica aqui, né, na parte dorsal aqui posterior, né, do antebraço, tá certo? E o que vai acontecer? Na região cubital, né, na região do cotovelo aqui, nós vamos ter uma veia chamada intermédia do cotovelo. E essa veia intermédia do cotovelo, ela vai fazer aí como se fosse a união da basílica com a cefálica. E após a região cubital do cotovelo, nós continuamos a ter aí a veia basílica, que é mais medial, e a veia cefálica, que ela é mais lateral, tá certo? A veia basílica, na proximidade aí da parte média do braço, né, mas em relação aqui na face medial, ela vai penetrar então a fáscia muscular para tornar-se interna. E essa abertura por onde a veia basílica penetra é chamada hiato basílico, tá? Já a veia cefálica, ela vai continuar subindo, certo? Ela vai passar aqui um sulco chamado delto peitoral, né? E aí ela vai se interiorizar. Então, próximo aqui à borda, né, inferior do peitoral maior é onde ela vai entrar, onde ela vai penetrar, né? Tendo também aqui uma outra abertura chamada hiato cefálico, tá certo? Então, a veia cefálica ela se torna interna, né, mais próxima aqui da borda inferior do peitoral maior, e a basílica ela se torna mais interna
na parte média, né, da face medial do braço aqui, ok? Nessa imagem da direita eu deixei porque é bem interessante para a gente visualizar, né, os ramos cutâneos superficiais que nós temos aqui, né? Então nós temos aqui o nervo supraclavicular do plexo cervical, né? Nós temos aqui o nervo cutâneo lateral superior do braço, que vem do nervo axilar, que é do plexo braquial. Nós temos aqui o nervo cutâneo medial do braço e o nervo intercosto braquial, que também aí são do plexo braquial. Mais lateralmente aqui, né, ainda continua aqui, ó, o cutâneo lateral do braço, porém só que o inferior, né? Aqui daí já do nervo radial, tá certo? Aqui mais próximo da veia basílica, né? Nós temos aqui alguns ramos cutâneos mediais do antebraço, tá certo? E aqui na região do antebraço nós vamos ter vários ramos cutâneos também, né? Isso aqui é importante principalmente para a área aí da enfermagem, né, pessoal? Enfermagem, biomedicina, que acabam utilizando bastante essas veias aqui para fazer uma punção venosa, tá? Tanto aqui na intermédia do cotovelo, também chamada antigamente de mediana do cotovelo, né? Como na intermédia do antebraço, tá certo? Ok? E aqui na região, aqui, né, pegando esse cutâneo lateral superior do braço, né, principalmente aqui, mas relacionado aí com a área da enfermagem, né, para aplicações de injeção, né, de vacinas aqui na região deltoide, né? Então, lembrando que nós temos esse nervinho aqui cutâneo lateral, tá? Superior do braço. Ok, pessoal? Muito bem. Então aqui nós temos algumas imagens, né, mostrando aqui, né? Então aqui nós temos a veia basílica, tá? A veia cefálica, ok, ó. Então basílica, né, cefálica, ok? A mediana, a intermédia do cotovelo, a intermédia do antebraço, tá? E aqui, olha só que legal, aqui nós temos então a cefálica, que ela vem até um pouco mais superior aqui, né? Ainda na superficial, né? Aqui mais internamente nós temos a basílica, e olha que legal, nós vamos ver isso mais à frente, que a basílica, depois que ela se torna interna, ela vai se unir com duas veias profundas, que são chamadas de veias braquiais, e vai formar uma outra veia que é chamada de veia axilar, tá certo? Então aqui nós vemos então as veias superficiais, e aqui nós já estamos vendo algumas veias mais internas, como as braquiais e a axilar, que é formada pela união da basílica com as braquiais. Então a basílica, pessoal, depois que ela entra, que ela se torna interna, né, profunda, ela vai se unir com duas veias braquiais, que são também veias profundas, formando então a veia axilar na região da axila, ok? E aqui, né, observando então aqui numa imagem, num braço, né, num membro superior de um indivíduo, nós observamos então aqui, ó, a cefálica, né, a basílica, a intermédia do antebraço, aqui a intermédia do cotovelo, e que depois continua a cefálica mais lateralmente e a basílica mais internamente. Essas são as veias superficiais aí de membro superior. Agora, quais são as veias profundas de membro superior, tá? O que acontece? Eu já comentei sobre isso na aula de veias de cabeça e pescoço. Quando nós temos uma artéria, geralmente nós vamos ter uma veia junto, caminhando, né, percorrendo esse trajeto aí, junto com a artéria. Então nós vamos ter uma artéria e nós vamos ter uma veia, tá? Em alguns casos excepcionais do corpo humano, nós não vamos ter uma veia específica do mesmo nome junto com uma artéria, como no caso do plexo pterigóide, né, lá da cabeça. E em algumas partes do corpo, né, que no caso são dos membros, tanto superior quanto inferior, em algumas partes dos membros, né, do membro superior e do membro inferior, nós vamos ter duas veias para uma artéria. Então o que acontece? Quando nós observamos toda a parte do sistema arterial, nós tínhamos lá
artéria subclave, artéria axilar, artéria braquial. Aí na região cubital ela se dividia, originando então uma artéria radial e uma artéria ulnar. Agora, pessoal, é só seguir o caminho inverso, tá? Do final para cima, tá? Então, se eu tenho uma artéria radial, eu vou ter duas veias radiais. Se eu tenho uma artéria ulnar, eu vou ter duas veias ulnares. Como eu tenho artérias digitais e palmares, eu vou ter as veias digitais e palmares. Tá? Como eu tenho o arco arterial palmar superficial e profundo, eu vou ter o arco venoso também. Tá certo? Então, o que acontece? As veias, elas de membro superior, basicamente são as mesmas do que as artérias. Se eu tenho uma artéria, eu tenho uma veia. Só que em algumas partes do corpo, nós vamos ter duas veias para uma artéria. E aonde que vai ocorrer isso? Aonde que eu vou ter duas veias para uma artéria? No antebraço, no braço, na perna, tá? Então, no antebraço e braço de membro superior. E na perna, tá? O pé e a perna de membro inferior. Então, aqui no membro superior, nós vamos ter duas veias radiais para uma artéria radial. Duas veias ulnares para uma artéria ulnar. Nós vamos ter aqui duas veias interósseas anteriores para uma artéria interóssea anterior. Tá certo? E o que vai acontecer? Todas essas veias, né, de antebraço, lembrando que nós temos as digitais, né, palmares, né, nós vamos ter as dorsais, e aí todas elas vão acabar formando então as ulnares e as radiais, e todas elas vão acabar formando quem? A recorrente radial, né, as recorrentes ulnares anterior e posterior, e depois ela vai acabar formando quem? Né? Veias colaterais da articulação do cotovelo que acabam chegando junto, e aí nós temos o quê? Que a união das veias radiais, mais as veias ulnares, mais as interósseas, mais as recorrentes, né, vão acabar formando então duas veias braquiais, tá certo? Duas veias braquiais. Lembrando que essas veias braquiais recebem também, né, uma contribuição dessas veias colaterais da articulação do cotovelo. Então, quando nós chegamos aqui na região do braço, nós vamos ter duas veias braquiais para uma artéria braquial. E aí, aqui sim, o que vai acontecer? Essas duas veias braquiais vão se unir com a veia basílica, que se tornou profunda, e vai formar uma única só. Agora, a partir da axilar, nós vamos ter uma veia somente. Então, eu tenho uma veia axilar e uma artéria axilar, uma veia subclave e uma artéria subclave, ok? Então a veia axilar ela é formada pela união das veias braquiais com a veia basílica. Formei então aqui a veia axilar, lembrando que a veia axilar ela vai receber veias torácica lateral, né? Vai receber aqui a circunflexa anterior e posterior do húmero, ok? E aí essa axilar ela vai continuar subindo, vai continuar recebendo outras, né? Outras veias aqui, né? Como a toracoacromial. E aí depois, quando ela passa, né? Por baixo aqui, inferiormente à clavícula, ela vai mudar o seu nome, passando a se chamar então veia subclávia. Lembrando que nós temos aqui a veia cefálica. A veia cefálica, ela vai desembocar, tá? Ela não vai formar ninguém. Ela simplesmente, a veia cefálica chega, ela vem subindo aqui, né? Torna-se profunda, continua subindo e vai terminar aonde? Ela vai terminar aqui na veia subclave, ok? Então, a veia cefálica, ela vai ser uma tributária da veia subclave aqui. Ok? Aí nós temos aqui a veia subclávia, nós vamos ter a veia jugular externa, que desemboca na subclávia, e nós vamos ter a veia jugular interna, né, que vem lá do pescoço, e aí sim, o que vai acontecer? A veia jugular interna se une com a veia subclávia e forma uma nova veia,
chamada braquiocefálica, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, tá? Pessoal, essas veias, elas drenam o sangue das mesmas regiões a qual as artérias do mesmo nome levaram sangue, ok? Então, as veias radiais drenam sangue do território da onde as artérias radiais levaram sangue. E assim sucessivamente, ok? Aqui, então, nós conseguimos ver, né? Ó, então, aqui nós temos a artéria axilar, né? Recebendo aqui a cefálica, né? A subclávia, se juntando com a jugular interna e formando, então, a braquiocefálica, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aí as duas braquiocefálicas, direita e esquerda, se unem, formando então a veia cava superior, que vai entrar superiormente ali no átrio direito do coração, tá ok? Aqui nós conseguimos entender, ó, aqui então nessa imagem da direita nós temos aqui, ó, a artéria axilar em vermelha e a veia axilar em azul. A artéria braquial em vermelha e as veias braquiais em azul, né? Veia braquial aqui e aqui, tá? Percorrendo, então, duas veias braquiais para uma artéria braquial. E olha aqui a veia basílica. E olha que interessante, as duas veias braquiais se unem com a veia basílica e formam, então, a veia axilar, tá certo? Olha aqui, ó, veia axilar, veia basílica chegando e se unindo junto com as braquiais, formando então a veia axilar, tá? Aqui nós temos então a veia cefálica, certo? Ó, veia cefálica que desemboca onde? Na subclávia, ok? Então a veia cefálica ela vem e termina somente jogando o seu sangue na veia subclávia, tá certo? Aqui nós temos então aqui a artéria axilar com a artéria braquial, só para fazermos então a correlação anatômica aí entre as estruturas, tudo bem? Aqui então, pessoal, a gente consegue ver bem legal aqui, ó, a jugular interna, né, tanto direita quanto esquerda, se unindo com a subclávia, né, dos dois lados, isso acontece, formando então a braquiocefálica. E aí as duas braquiocefálicas, a direita com a esquerda, se unem e formam a veia cava superior. As veias braquiocefálicas, elas recebem a veia tireoide inferior, né, direita, esquerda, as veias vertebrais, tá? Recebem também a veia intercostal suprema esquerda, tá? Recebem também a torácica interna, ok? Então aqui são as veias braquiocefálicas e quais elas recebem, tá ok? E agora, então, nós vamos para as veias de membro inferior, tudo bem? Como no membro superior, nós temos veias superficiais e depois temos veias profundas, tá certo? Legal. Bom, começando então com a primeira veia superficial de membro inferior, nós temos a safena magna, tá? Lembrando que aqui no dorso do pé nós temos o arco venoso dorsal do pé, e desse arco venoso dorsal do pé, vai se originar então a safena magna, que ela tem um trajeto medial pela perna e pela coxa, indo terminar, então a safena magna termina, tá, na veia femoral, que é profunda, ok? Então a safena magna aqui, eu deixei toda uma descrição, né? Ela se origina de onde a veia dorsal do primeiro dedo do pé se une com o arco venoso dorsal do pé. Aí ela vai passar anteriormente ao maléolo medial, né? Onde ela frequentemente pode ser visualizada e palpada. Ela vai subir lateralmente aí pela perna. No joelho ela vai ter uma leve, né, tendência aqui, um trajeto posterior no epicôndilo medial do fêmur. E aí ela vai seguir então, né, medialmente aqui, até atingir, né, não é lateralmente, é medialmente aqui, tá certo, pessoal? Aí, ó, pronto, já arrumei, né? Então ela vai seguir medialmente até atingir, então, a virilha, aonde ela vai, né, se encurvar, né? Para atravessar, então, uma abertura aqui, chamada, então, de fáscia cribriforme, né?
que é a abertura da safena, e vai se unir então com a veia femoral num triângulo aqui chamado triângulo de Scarpa, tá ok? Então esse triângulo de Scarpa, ele pega tanto o músculo ilio-psoas, né? Ele vai pegar o nervo femoral, ele vai pegar a artéria femoral, ele vai pegar a veia femoral e vai pegar também o músculo pectíneo e uma parte do músculo adutor, ok? E esse triângulo, né, de Scarpa aqui, ele pega então toda a borda medial aqui, ó, do músculo sartório, tá ok? Essa veia safena magna, frequentemente ela é utilizada para cirurgias, né, que é a tal da ponte de safena, ok? Além da safena magna, nós temos a safena parva, que ela tem um trajeto, né, um sentido posterior aí, né, látero-posterior na perna, tá? Então ela vai se originar ali no arco venoso dorsal do pé, ok? Ela vai passar aqui, né, pelo maléolo lateral da fíbula e vai subir aqui, né, na parte posterior da perna, penetrando então aqui na fossa poplítea, né, perfurando a fáscia muscular e indo terminar então ali na veia poplítea que está internamente, tá certo? Então, como ela apresenta também bastante veias comunicantes, né, que vão tanto para o território da safena magna quanto para a própria safena, né, ela pode muitas vezes não drenar ali na poplítea, tá? Mas a maior parte das vezes acaba drenando ali na veia poplítea, tá? Então essas são as duas veias principais superficiais aí de membro inferior. E agora a gente começa a analisar então as veias profundas de membro inferior. Aqui vai ser o mesmo esquema, pessoal, do que foi no membro superior, tá? Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma artéria tibial anterior, nós vamos ter duas veias tibiais anteriores. Nós temos uma artéria tibial posterior, nós vamos ter duas veias tibiais posteriores, duas veias fibulares, tá? Então todas essas veias tibiais posteriores, mais as anteriores, mais as fibulares aqui, acabam formando então a veia poplítea, que fica na fossa poplítea do joelho, na face posterior ali. Tá? Então essas veias tibiais anteriores, posteriores e fibulares vão drenar sangue de todo o território que as artérias do mesmo nome, ok? Então é bem simples a parte de veias, é só vocês saberem a localização e o nome, porque a drenagem basicamente é do mesmo território a qual as artérias foram, tá? E aí o que acontece? Então aqui nós temos a veia poplítea, junto com a artéria poplítea, na fossa poplítea posterior do joelho. Aqui chegando então a veia safena parva, né? Terminando então na veia poplítea, ok? Então a safena parva ela é tributária aí da veia poplítea. E aí a veia poplítea ela vai continuar subindo, né? Ela vai ter um trajeto aqui superior, só que ela vai começar a tornar-se mais medial. Então ela vai ter um trajeto oblíquo medial para chegar aqui na região anterior da coxa, né, sendo chamada então de veia femoral. Então a veia poplítea, ela vem subindo e ela só vai mudar o nome. Ela só muda o nome para femoral porque está passando na coxa, ok? E outra coisa que eu quero que vocês observem que no pé e na perna nós temos duas veias para uma artéria. A partir da poplítea não, aí é uma veia para uma artéria. Ok? E aí aqui nós temos então a veia femoral, né, que ela é mais medial em relação à artéria femoral, né? E aqui nós temos então o nervo femoral, no meio a artéria femoral e mais medialmente nós temos aqui a veia femoral, tá? A veia femoral então vai receber a safena magna, que é tributária também então da femoral, tá certo? E aí essa femoral, pessoal, ela vai passar aqui o ligamento inguinal e muda de nome, sendo chamada então veia ilíaca externa, tá? Por isso que eu falei, pessoal, se você observa todo o trajeto das artérias, é só você fazer o caminho contrário agora, tá? Porque lá no sistema arterial nós temos aqui a artéria aorta abdominal, se divide originando duas artérias ilíacas comuns.
Cada artéria ilíaca comum origina uma artéria ilíaca interna, que vai para a região da pelve, e uma artéria ilíaca externa, que continua descendo, passa o ligamento inguinal e muda o nome para artéria femoral. A veia é o contrário. Veia femoral, passou o ligamento inguinal, passa a ser chamada então agora veia ilíaca externa, tá? A veia ilíaca externa, ela vai se unir com as veias ilíacas internas que vêm lá da pelve e vão formar a veia ilíaca comum, né? Ó, veia ilíaca comum. Então aqui nós temos a veia ilíaca externa se unindo com a veia ilíaca interna, formando a veia ilíaca comum, tanto direita quanto esquerda, tá? As duas veias ilíacas comuns se unem e formam essa compridona aqui que vai passar pelo abdômen, que é chamado veia cava inferior. E essa veia cava inferior, ela vai recebendo algumas veias aqui no abdômen, né? Como por exemplo, as renais, tá? As lombares, a sacral mediana, né? Acaba chegando aqui, certo? E aí essa veia cava inferior, né? Ela vai penetrar aqui o hiato diafragmático, né? E vai penetrar ali na parte inferior do ato direito do coração. Então as veias ilíacas internas drenam do mesmo território que as artérias ilíacas internas. As ilíacas externas, né, as veias ilíacas externas também drenam do mesmo território aí que as artérias ilíacas externas, ok? Então a veia cava inferior, ela vai receber que veias, né, do abdômen? Ela vai receber então aqui as frênicas inferiores, ó, tá? Tanto direita quanto esquerda. Vai receber também a hepática, tá? A veia hepática. Vai receber as veias renais, vai receber as veias suprarrenais, vai receber as veias lombares e vai receber também aqui a veia gonadal ou testicular, tá? Então essas são as veias que chegam aí diretamente na veia cava inferior. Ah, professor, mas e a mesentérica superior, mesentérica inferior e esplênica? Essas três vão se unir e vão formar aí a veia porta hepática, né, que vai entrar ali no fígado. Então a veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior e a esplênica se unem e formam a veia porta hepática, que vai adentrar aqui então no interior do fígado, né? E depois do fígado que sai a veia hepática, que vai entrar então aqui na veia cava inferior. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então era isso. Aqui, pessoal, né, para mostrar para vocês aqui, então, né, antes da gente terminar a nossa videoaula, então aqui a formação da veia porta, tá? Então aqui nós temos a veia mesentérica superior, a veia mesentérica inferior e a veia esplênica, tá? E aí essas três veias formam então a veia porta. Só que ainda ela vai receber também quem? A gástrica direita, a gástrica esquerda, né? Aqui nós temos a gastroepiploica, quer dizer, a gastroomental esquerda, mais a gastroomental direita, que chegam então aqui, né? Tanto na esplênica quanto na mesentérica superior, tá? Então vejam que toda a drenagem de intestino delgado, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, duodeno, né? Chegam então aqui, entram pelo fígado. E aí, passando por dentro do fígado, depois todas essas veias menores aqui no fígado se reúnem em uma única veia, que são chamadas veias hepáticas, né? Direita e esquerda, que entram então na veia cava inferior, passa então, a veia cava inferior passa o músculo diafragma e entra então aqui no átrio direito do coração, tá certo? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final de mais esta videoaula de veias de membro superior e inferior, né? Falando também aí das veias abdominais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí sobre as veias de membro superior, de membro inferior e também das veias abdominais, que também não tem muito segredo, né? Lembra que eu falei para vocês que a maior parte das vezes nós temos uma artéria e uma veia do mesmo nome, tá?
E o que acontece? A maior parte das vezes, uma artéria vai e a veia vem. Alguns casos são específicos, como por exemplo no plexo pterigoide, né, lá na cabeça, na face. Aqui no caso do abdômen, que a veia, né, mesentérica superior, mesentérica inferior e a esplênica não chegam na cava inferior. E sim, elas formam uma outra veia, que é a veia porta, que entra no fígado, e depois o fígado vai formar então a veia hepática, e é essa sim que entra então na veia cava inferior, tá? No restante, basicamente é o mesmo esquema das artérias. Então é só vocês memorizarem assim, pessoal. A artéria vai, veia, vem, tá? A artéria vai e a veia vem, tá? E em algumas partes do corpo também, como a gente viu, né? A mão, antebraço e braço, pé e perna, nós temos duas veias para uma artéria. E no restante do corpo nós vamos ter uma artéria e uma veia, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Então aqui estão as referências que eu utilizei aí para montar esta videoaula, né? Como uma referência aí, tá certo? Desejo a todos, então, um grande abraço, ótimos estudos. Não deixem de deixar os seus comentários na descrição do vídeo, né, que eu estarei respondendo a todos aí. Ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal, porque isso ajuda a gente, né, eu continuar aqui disponibilizando vídeos gratuitos e de qualidade para vocês aí de todo o Brasil e mundo afora. Tá? Então, um grande abraço a todos, ótimos estudos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.